Fala, povo de Deus, segundo dia da nossa série, o Deus de Reviravoltas, Ruth, capítulo 2. Hoje nós vamos com certeza fazer um vídeo mais curto que o de ontem, porém de grande aprendizado pra gente também. Amém? Agora vai aparecer o quarto personagem importante deste livro, tá bem? Que é Boaz, que futuramente vai se casar com Ruth. Eu já tô dando spoiler, tá? Mas agora a intenção do capítulo 2 é apresentar esse homem para nós, é mostrar a bondade de Deus com Ruth, tá bem? Mas também mostrar algo não tão bom em Noemi novamente, que nós vamos ver. Sem mais delongas, capítulo 2 de Ruth, versículo 1. Noemi tinha um parente por parte do marido. Noemi tinha um parente. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Então agora aparece Boaz, que é parente de Noemi e que é rico e influente. O seu nome é Boaz. Boaz significa rapidez. Boaz significa força. Amém? Versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Então Ruth, ela vai sair para trabalhar, tá? Porque ela decidiu voltar ali para o povoado de Belém de Judá, juntamente com a sua sogra Noemi, e agora ela tem que trabalhar, ela tem que ir atrás do seu sustento, certo? Então ela fala: eu vou sair para colher espigas, aonde? Aonde me permitirem. Ela não tinha um lugar certo para ir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Então, sem querer, Ruth entrou no campo desse homem Boaz, que era parente de Noemi, que era rico e que era influente, casualmente para ela. Só que Deus, ele tem um propósito. Deus, ele está trabalhando aqui, ainda que aparentemente em silêncio, tá? Então, existem coisas que para nós são casualidade, que para nós são coincidência. Mas eu já cansei de falar isso. No mundo espiritual, não existe coincidência. No mundo espiritual, não existe casualidade. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito no mundo espiritual. Tudo que Deus te dá é bom, tudo que Deus permite chegar na sua vida é necessário, tá bem? Mas também tem o lado das trevas trabalhando. Então nós precisamos ter atenção para entender se o que está acontecendo é de Deus, se o que está acontecendo é do inimigo. Mas nós precisamos ter essa percepção, meus irmãos, que tudo que nos cerca é espiritual. E no reino espiritual, as coisas não acontecem por coincidência. Tudo tem um propósito. Amém? E agora, Ruth entra aqui, não é por casualidade, mas é porque Deus está traçando um plano para mudar a história dessa família e ir além ainda, que nós vamos ver lá no capítulo 4, você vai ver o que vai acontecer. Versículo 4. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Certo? Então, Boaz chegou, saudou os seus funcionários o saudaram: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe também. E aí ele avista Ruth de longe e fala: quem que é aquela ali? E tudo o que o rapaz fala é uma moabita, veio de Moabe, está com Noemi e ela é muito trabalhadora, tá? Desde manhã até agora ela só sentou um pouquinho para descansar, mas ela tá trabalhando muito, tá? Aqui já mostra outra qualidade de Ruth, que lá atrás já escolheu andar com Noemi, já escolheu servir o Deus de Israel, já escolheu ir para a casa do pão e agora se mostra trabalhadora. Tá, é alguém que coloca a mão na massa, não é preguiçosa, não tá esperando um milagre cair, sentada no sofá, mas ela tá indo atrás daquilo que ela precisa fazer. É outra qualidade de Ruth que nós precisamos ter na nossa vida: colocar a mão na massa, correr atrás, fazer acontecer, trabalhar, estudar, se esforçar, tá? Mas é só isso que o homem fala, é só isso. Ela é de Moabe, ela tá com Noemi e ela é trabalhadora. Guarda essa informação.
Disse então Boaz a Ruth, versículo 8, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba de água dos potes que os rapazes enchem. Então, agora Boaz se dirige a Ruth e fala, ouça bem, você vai trabalhar aqui, você vai colher aqui, certo? Mas trabalhar assim no sentido de que ela vai se esforçar, porque na verdade ela não vai ter que dar nada a Boaz. Pelo contrário, ela só vai pegar da sua lavoura e levar para casa. Boaz está fazendo uma boa ação. Amém? Porque ele é um homem que teme a Deus. A gente vê isso quando ele chega e já ceifa e já sauda os seus ceifeiros. Que o Senhor esteja com vocês. É uma saudação de alguém que teme a Deus, né? E agora ele vai abençoar. Então ele está falando, a partir de agora você vai colher aqui, eu tô te abençoando, eu tô te dando recursos, tá bem? Vou falar mais, fica com as minhas servas, já juntou ela com outras mulheres, ela que antes era sozinha no trabalho, agora já não está, ela já está cercada de pessoas que estão ali trabalhando na mesma intenção que ela, de outras pessoas que estão no mesmo propósito que ela. Ele fala, darei ordens aos rapazes que não toquem em você, ou seja, aqui você está protegida, aqui você está guardada, ninguém vai te tocar, ninguém vai te molestar, ninguém vai fazer uma bobagem com você, e quando tiver sede, beba da água que eles bebem também, tá bem? Então eu também vou suprir a sua necessidade fisiológica, tá bem? Eu vou te dar forças durante o dia. O nome dele é Boaz, significa rapidez e significa força, tá bom? Boaz está alcançando a vida de Ruth com rapidez e força, está abençoando ela outrora mais cedo. Preste atenção, Ruth saiu para colher. Aonde? Aonde deixassem. No final do dia, ela já tem um emprego, ela já tem alguém que cuida dela, ela já tem companheiras de trabalho, ela já tem água para beber, ela já tem proteção e ela já tem alguém que agora vai cuidar e abençoar a vida dela. É Boaz alcançando a vida de Ruth, é rapidez alcançando a vida de Ruth, é força alcançando a vida de Ruth. E eu tenho uma palavra profética para você, que Boaz vai chegar na sua vida. O agir de Deus vai chegar na sua vida com rapidez e força. Deus vai começar a acelerar certas coisas na sua vida, porque tem coisa que precisa ser mexida, tem coisa que precisa ser mudada, e Deus vai começar a mudar, Deus vai começar a mexer as peças no tabuleiro, Ruth, para te abençoar e transformar a sua vida. É o Deus de reviravoltas começando, ainda só começando a entrar em cena. Mas ele já te deu um emprego novo, ele já te deu companheiro de trabalho, ele já te deu proteção, ele já te deu água para suprir a sua necessidade, ele já te deu força, e tudo isso acontecendo muito rápido. É Boaz alcançando a sua vida, e assim como foi na vida de Ruth, também será na sua. Amém? Versículo 10. Então ela se inclinou, prostrada com o rosto em terra, e exclamou, porque achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Então, Ruth pergunta, Boaz, cara, por que você está fazendo isso? Você nem me conhece, eu sou estrangeira. Olha agora, Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, como deixou a sua mãe, como deixou sua terra natal, para viver com um povo que você nem conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então nós somos abençoados por Deus quando buscamos refúgio embaixo das suas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos guarda debaixo das suas asas com as suas penas. Lá no Salmo 91 também. Vamos abrir aqui rapidinho. Salmo 91, versículo 4. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele é escudo, protetor. É o que Boaz está falando aqui. Você veio buscar refúgio debaixo das asas do Senhor, então ele vai te abençoar. Mas no Salmo 91, 4 diz que Deus guarda debaixo das asas. Mas quem que ele guarda debaixo das asas? Salmo 91, 1. Aquele que habita
na presença dele. Então quer receber refúgio de Deus, quer receber proteção de Deus e quer ser abençoado por Deus, tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, tem que ir para a casa do pão, tem que fazer aliança com Deus, tem que se posicionar no mundo espiritual, deixando para trás os antigos deuses que você servia, deixando para trás o pecado que você cometia, as injustiças que você vivia, deixando para trás a mágoa, o rancor, o ódio, a falta de perdão, a tristeza e avançando para aquilo que Deus tem para você, Ruth. Aí você vai ver as asas de Deus te guardando como um refúgio, Deus te abençoando. Tá entendendo? Só que olha o que ele fala antes no versículo 11. Porque Ruth perguntou, por que você está me ajudando? E ele fala, eu já ouvi falar tudo a teu respeito. Tudo que você fez para sua sogra eu já estou sabendo. Agora lembra que eu mandei você guardar uma informação? Que era qual? Era do versículo 6. Boaz perguntou, quem é essa? Aí os funcionários dele falaram, é moabita e tá com Noemi. E é trabalhadora, só falaram isso. Só que agora Boaz fala, eu já ouvi tudo a teu respeito. Ou seja, antes de Boaz chegar na sua lavoura, ele já tinha ouvido durante o caminho a história de Ruth. Ou seja, o seu testemunho de vida, a sua história, as suas ações, muitas vezes vão chegar antes do que você em determinado lugar. Muitas vezes vão chegar antes do que você aos ouvidos de alguém que pode mudar a sua vida. Tá entendendo? Então tem gente que vai chegar num trabalho para pedir emprego, só que o patrão já conhece aquela pessoa, porque já sabe que foi um mau funcionário no outro estabelecimento. Ou sabe que foi um excelente funcionário e agora as portas já estão abertas para ele, mas se sabe que deu trabalho em outro lugar, a porta já é fechada. Tá entendendo? O seu testemunho chega antes do que você. É por isso que você tem que zelar tanto pelo seu testemunho, pelas suas atitudes, pela sua história de vida, porque ela vai falando. Imagina se Ruth tivesse sido uma pessoa ruim para sua sogra. O que é que Boaz iria ouvir? Coisas ruins. Aí você acha que um homem que ouviu coisas ruins a respeito de uma estrangeira vai dar oportunidade para ela assim logo de cara? É claro que não. Ele deu tantas oportunidades porque o que ele ouviu foi bom. Aí a pergunta é, o que as pessoas têm ouvido a seu respeito? O que é que as pessoas vão poder ouvir a seu respeito? O que a sua vida tem falado? O que as suas ações têm falado? Qual é o seu testemunho de vida? Quem é você diante dos olhos e dos ouvidos das outras pessoas? Quais são as histórias que contam ao seu respeito? São histórias boas? São histórias ruins? São histórias de superação? São histórias tristes? O que é que tem falado a teu respeito? O teu testemunho, Ruth, vai chegar aos ouvidos de Boaz antes do que você. Então trata de contar uma boa história a respeito de si mesmo. Mas contar como, Vitor? Inventando história? Não. Vivendo ela de forma agradável aos olhos de Deus. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Versículo 13. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. Eu sequer sou uma das suas servas. Ela está falando, obrigado. Você está me dando ânimo, você está me dando força. E eu nem sou uma das suas servas. Eu nem trabalho para você e você está sendo bondoso comigo. Versículo 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, vem cá, pega um pedaço de pão e molhe no vinagre. Agora, além de ter dado tudo que ele já deu, ainda vai dar comida para ela. Porque ele poderia falar, Ruth, pega o que você colheu, vai para tua casa e faz comida. Ele vai falar, não, eu não quero que você gaste nada do que você pegou. Vem cá que eu vou te alimentar também. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou, né? Então, quando Deus começa a agir na nossa vida, Ele não vem só com o necessário, mas Ele vem além disso. Aí Ele vem para sobrar. Lembra quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes? Ele não só alimentou a multidão com o necessário, mas a Bíblia diz que sobrou. Os discípulos tiveram que juntar 12 cestos cheios com os pedaços de pão e peixe que sobrou. Então, o que Deus faz na nossa vida é algo que sobra, é algo que excede, é algo que transborda, é algo que vai além. Deus vai te dar coisas não só para você ter, mas para você ter para dar para os outros, porque para você vai ser mais que suficiente. Aí, além de você ter sido abençoado, você vai ter a oportunidade de se tornar um abençoador. Amém? Recebe essa palavra na sua vida?
Se você não recebe, eu recebo, em nome de Jesus. Versículo 15. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda. Ou seja, ela está indo colher de novo. Ela é trabalhadora, essa mulher é guerreira. Versículo 16. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela recolha e não impeça. Boaz, além de tudo, ele está falando: olha, deixa ela colher onde ela quiser, e vou falar mais. Eu quero que vocês tirem as espigas do feixe e joguem no chão para ela pegar com mais facilidade. Eu não quero nem que ela tenha tanto trabalho, eu quero que vocês a ajudem. Que Deus é esse que do dia para a noite levanta uma pessoa rica e influente para cuidar de alguém que nunca viu na vida, dando trabalho, dando proteção, dando água, dando alimento, e ainda falando: eu nem quero que você trabalhe tanto, eu quero que você venha aqui, pega tudo o que você quiser, sem nem ter muito esforço. Que Deus é esse? Olha a reviravolta que Deus já está fazendo na vida de Ruth. Ela saiu pela manhã sem saber o que iria acontecer, mas agora, ao final do dia, ela já está vendo a mão de Deus a abençoar de forma poderosa. Versículo 17. Assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Uma arroba ou uma efa era a medida de capacidade para os secos. A estimativa varia entre 20 a 40 litros. Então, Ruth colheu ali mais ou menos de 20 a 40 litros de cevada. É muita coisa para um dia só. É muita coisa. Amém? Versículo 18, Deus abençoou poderosamente. Carregou-a para o povoado, então levou de volta. E sua sogra viu o quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Então Ruth fez a refeição lá com Boaz, sobrou, ela não desperdiça, ela guarda e leva para sua sogra. Tá bem? Nós temos que aprender isso, a não desperdiçar o nosso tempo, a não desperdiçar os recursos que Deus nos dá, a não desperdiçar, aleluia, a nossa força com coisas que não devemos, a não desperdiçar a nossa vida com pessoas, com lugares e com situações que não tem nada a ver com o que Deus tem para nós. Jesus, quando multiplicou pão e peixe, não desperdiçou o que sobrou, ele guardou e certamente aquilo foi para alguém. Da mesma forma que Ruth não desperdiçou o que sobrou, nós precisamos parar de desperdiçar coisas, parar de desperdiçar tempo, parar de desperdiçar energia. Sabe por quê? Porque quando você desperdiça energia e tempo, por exemplo, com alguém que não vale a pena, quando você chega diante das pessoas que vale a pena o seu tempo, a sua força, a sua energia, você já não tem. Entendeu? Então você se desgasta muito durante a noite pensando em 1 milhão de problemas, e quando você chega no trabalho, onde ali exige a sua força, a sua energia, você já não tem. Por quê? Porque você desperdiçou a sua noite de sono pensando em problemas que muitos deles nem existem a não ser na sua mente. Ou você chega no trabalho e desperdiça todo o seu tempo, a sua energia, a sua alegria ali com uma pessoa que é difícil. E aí quando você chega na sua casa, você já não tem força e energia para sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos, que são as pessoas que realmente são dignos de ter a sua força, a sua energia, a sua alegria. Mas por que eles não têm? Porque você desperdiçou em outro lugar. Então nós precisamos parar de desperdiçar coisas, parar de desperdiçar a nossa vida aonde nós não devemos. A nossa vida é uma só. O nosso dia tem 24 horas só. A nossa força, a nossa energia é limitada. Por isso que toda noite a gente tem que dormir. É por isso que todo dia a gente tem que se alimentar. É por isso que todo dia a gente tem que se hidratar. Porque o nosso corpo é limitado, a nossa mente é limitada. Se nós desperdiçarmos o que temos de bom, aonde não vale nada, a hora que a gente chegar onde é importante, não vamos ter energia, não vamos ter amor para dar, não vamos ter atenção para dar. Tem gente perdendo tempo de ficar com seus filhos porque fica no celular o tempo todo, está desperdiçando o seu tempo, está desperdiçando a sua vida. Tem gente que não busca a Deus, porque está desperdiçando tempo fazendo qualquer outra coisa, sendo que Deus deveria ser prioridade na nossa vida. Pelo amor de Deus, que nós voltemos os nossos olhos para aquilo que é prioridade. Deus, a nossa família, o nosso ministério, as promessas do Senhor para a nossa vida, o nosso trabalho. Mas nós precisamos parar de desperdiçar coisas. Amém? Está comigo aqui?
Versículo 19. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sua sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Quem não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos, que Noemi está falando? O Senhor. Lá no capítulo 1, Noemi estava sofrendo e estava falando que era Deus que estava fazendo ela sofrer. Agora ela está vendo a sua nora, Ruth, ser abençoada, está falando, é Deus que está te abençoando, porque ele é leal com os vivos e com os mortos. Ou seja, quando está tudo ruim, a culpa é de Deus. Quando está tudo bom, a glória é de Deus. Isso é uma fé vacilante, é uma pessoa que vive numa montanha-russa. Quando está lá embaixo, está reclamando, quando está lá em cima, está agradecendo. A nossa fé não pode ser igual à fé de Noemi. A nossa vida com Deus não pode ser assim. Quando aparece uma dificuldade, você vai abaixo. Aí quando está tudo certo, você é 1000 sorrisos. Não pode ser assim. Não pode ser assim, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus é digno de ser adorado o tempo todo. Deus não te chamou para ficar tristinho, de cabeça para baixo, querendo desistir quando as coisas vão mal. Não, é nesse momento que você tem que mostrar sua fé e se posicionar e erguer a sua cabeça. Eu sei que meu Redentor vive. Em breve se levantará ao meu favor. Vão cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. O Senhor me guarda, o Senhor me protege. Ele é o meu galardão, Ele é o meu refúgio. Ele é quem me abençoa. Ele vai fazer dar certo. Ele tem a chave de Davi. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Ele é quem faz caminho em meio ao deserto. Ele abre o mar. Se eu tiver com fome, Ele manda chover pão do céu. Ele manda corvo vir me alimentar. Se tiver faltando, Ele multiplica. Se tiver morto, Ele ressuscita. Se tiver coxa, Ele levanta. Se tiver cego, Ele dá vista. Ele faz o milagre. Ele faz o milagre. Então, você não pode ser como Noemi, que vive vacilando na fé. Está na hora de amadurecer, meu irmão. Está na hora de amadurecer, minha irmã. E ter uma fé verdadeira, genuína. Que vida é essa cristã? Ora tá bem, ora tá mal, aí tá mal de novo, aí fica bem, aí fica mais ou menos, aí vai pra igreja, aí não vai mais, aí lê a Bíblia, aí não lê mais, aí ora, aí depois já não ora mais. Que vida é essa? Vida imatura, vida inconstante, fraco na fé, raso na vida com Deus. Chega, Noemi, chega de ser assim. Glória a Deus que agora ela está louvando o nome do Senhor. Claro que sim, glória a Deus, mas até quando vai ser assim? E se no outro dia não colher espiga, vai reclamar? Vai falar que a mão de Deus está te amassando de novo? E aí, você só dá glória a Deus, você só fica feliz quando as coisas vão bem na terra? Então você não ama Deus por quem Ele é. Você ama o que Ele te dá. Nós precisamos pensar nessas coisas, sabe? Eu vou adiantar, que eu falei que o vídeo ia ser curto, já não está curto. E acrescentou, Noemi vai falar ainda no versículo 20, aquele homem é nosso parente, é nosso resgatador. É nosso resgatador. Guarda isso, que isso vai ser muito importante lá na frente. Boaz era resgatador. E Ruth, a Moabita, continuou, pois ele mesmo me disse, fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha, noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas da cevada e do trigo, e continuou morando com a sua sogra. Amém? E fim do capítulo 2. E nós vamos entrar no capítulo 3 depois com essa informação. Tá bem? Que você tem que guardar e não pode esquecer que Boaz era resgatador. Tá bem? Boaz era resgatador da família. O que isso significa, vida? Fica aqui nos próximos capítulos que você vai descobrir. Amém? Esse é o capítulo 2 de Ruth, o Deus de reviravoltas. Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 3, em nome de Jesus.